Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Eu sou Fernando Chissing, sou advogado e professor. Estamos aqui já na terceira aula para podermos falar sobre a necessidade da ordem social, a norma axiológica e também sobre as diferenças entre as normas axiológicas e a lei física. Se não assistiu às aulas anteriores, pode ver na nossa playlist aqui no YouTube. Poderá assistir às aulas que não pôde assistir. Na aula passada falamos sobre a natureza social do homem, sobre as instituições sociais e também sobre o mundo natural e o mundo cultural do ser humano. Vamos já aqui começar a falar sobre a necessidade da ordem social. Tal como nós dissemos anteriormente, ou seja, nas aulas passadas, é necessário sim que exista uma ordem social para poder reger a sociedade. Sabemos que a ordem social é necessária para garantir a convivência ordenada, pacífica, funcional e duradoura entre as pessoas. Se não houver ordem, então as pessoas não poderão conseguir viver em sociedade. Sem ordem, haveria caos, haveria insegurança, haveria desorganização e, desta forma, seria impossível a existência da sociedade. Sobre a necessidade da ordem social, já existiram vários pensadores que escreveram sobre o assunto e debateram-se com várias questões ligadas a este tema. Por exemplo, temos aqui Thomas Hobbes, que escreveu no seu livro intitulado Leviatã que no estado natural os homens vivem em guerra constante. Ele quem disse a famosa frase, o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem é o lobo do outro homem. Essa frase é de Thomas Hobbes. Segundo ele, é necessário que exista um Estado forte e centralizado para se alcançar a paz e a ordem social. Vemos aqui que Thomas Hobbes é defensor de um Estado forte e centralizado. Para ele, se não existir um Estado forte e centralizado, não haverá ordem. E se não houver ordem, não haverá sociedade. Também aqui temos John Locke. John Locke, que defendia um contrato social mais voltado à liberdade individual e à proteção da propriedade privada. Para ele, é necessário que houvesse uma ordem legal para evitar abusos e garantir a convivência. Thomas Hobbes também defendia a ordem social. Isto estuda-se em História das Ideias Jurídicas e Políticas, mas aqui vamos dar alguns dados básicos sobre os pensamentos destes autores. Temos aqui, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que escreveu no seu famoso livro O Contrato Social. Ele dizia que a ordem deve ser constituída com base na vontade geral, defendendo uma forma mais democrática de organização social. Enquanto, para Thomas Hobbes, o homem é mau e, por isso, precisa de ordem, para Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom. Mas, apesar deste homem surgir bom ou nascer bom, é necessário que exista um contrato social e este contrato deve ser feito de uma forma democrática e no sentido de transferir os poderes de organização social para um ente que é o Estado. Também Émile Durkheim, ele via que a ordem social é um resultado da coesão social e da solidariedade mantida por normas, valores e instituições. Aqui, Émile Durkheim cita já as instituições, tal como vimos na aula anterior, falamos sobre as instituições sociais, né? Porque são estas instituições que irão garantir o cumprimento da ordem social. E estas ordens devem proteger valores fundamentais para a sociedade. E, por último, temos aqui Karl Marx, que dizia que a ordem é uma imposição de uma classe dominante e acreditava que uma nova ordem surgiria a partir da luta de classes. Ele não concordava com a ordem instaurada. Houve aqui vários estudiosos que falaram sobre a ordem social. Dizer que a ordem social desde sempre foi necessária para a existência da sociedade.
Com as ideias destes autores, reforçamos ainda mais a necessidade da ordem social. Aliás, somos todos de acordo que sem ordem social não haveria sociedade. O ser humano pertence ao mundo natural e ao mundo cultural. É no mundo cultural onde vamos encontrar a ordem social. E é da ordem social onde irão resultar a criação de normas que regem a convivência dos homens. As normas pertencem ao mundo cultural do ser humano. As normas referem-se aos valores e têm uma natureza axiológica ou teleológica. O que é uma norma axiológica? A norma axiológica é uma regra ou princípio baseado nos valores. Refere-se ao que a sociedade ou grupo social considera bom, justo, desejável ou correto. A norma axiológica dita comportamentos e decisões com base em critérios morais, éticos ou culturais. As normas axiológicas não existem apenas no direito, porque elas são essenciais também para a filosofia e a ética. A filosofia e a ética, a parte do direito, são disciplinas que discutem o bom, o justo, o desejável e o correto. Com base no que foi dito sobre as normas axiológicas, notamos que difere da lei física. Então, o que é a lei física? A lei física é uma descrição concisa de um comportamento observado na natureza, que se repete de forma consistente em determinadas condições e baseada em observações, experimentos e evidências empíricas. Notamos já aqui uma diferença, né? Quando falamos de lei física, estamos a falar mesmo do que se fala e do que se aprende na disciplina de física. Sabemos que a física rege-se por leis. Temos, por exemplo, a lei da gravidade, a lei de Newton do movimento, a lei de conservação da energia, etc. São leis físicas. A lei física apenas explica como algo acontece e não diz a razão de algo ter acontecido. A lei física, neste caso, resulta de uma mera observação do que ocorre na natureza, sem a intervenção humana. Agora vamos falar sobre as diferenças entre as normas axiológicas e a lei física, para podermos perceber profundamente o que é uma norma axiológica. Vejamos. A lei física explica as relações necessárias entre os fenômenos naturais. Quando falamos de lei física, estamos a falar dos fenômenos naturais. Refere-se ao que é e tem fim teórico. Não é? É apenas uma teoria comprovada que é retratada numa lei física. Não é? Ao passo que a norma disciplina um comportamento, dita o que deve ser e tem como fim a ordem prática. Na norma não estamos a falar de um fim teórico, mas de um fim prático. Enquanto a lei física tem como fim a prova de um conhecimento teórico, não é? Tem um fim teórico, a norma axiológica tem um fim prático, porque a sua finalidade é disciplinar um comportamento, nomeadamente o comportamento humano. Outra diferença, a lei física é válida quando as relações ocorrem exatamente na forma enunciada. Os factos devem confirmá-la, ou seja, aquilo que é observado na natureza deve confirmar a teoria. Enquanto que as normas dirigem-se a seres livres, os seres humanos, que a podem violar ou obedecer. Notamos aqui a característica da inviolabilidade da lei física e a violabilidade da norma axiológica. Não é? Elas diferem neste ponto também. Já que as normas axiológicas podem ser violadas pelos seres livres, enquanto que a lei física não pode ser violada. Outro ponto importante é que a norma axiológica não deixa de ser válida se o comportamento de um destinatário dela se afastar. Ou seja, a violação da norma axiológica não lhe torna inválida, enquanto que a não verificação da lei física a torna inútil. A norma axiológica não depende da experiência e as suas exceções repercutem-se na sua eficácia e não na sua validade. Quando
uma norma axiológica é violada, nós dissemos que a norma não foi eficaz. Ok? Enquanto que a não observância da lei física pressupõe a invalidade da lei. Que essa diferença aqui é fundamental. Ou seja, se os fenômenos não ocorrerem conforme diz a lei física, nós dissemos que a lei física é inválida. Ao passo que, se as normas axiológicas não forem obedecidas pelos seres humanos, nós dissemos que a norma é ineficaz. Ou seja, não produziu os efeitos necessários. Terminamos com a parte que tem que ver com as diferenças entre a lei física e as normas axiológicas. Além da lei física e das normas axiológicas, podemos aqui nos referir também às leis culturais, às leis sociológicas, às leis históricas, às leis econômicas, que podem influenciar a ordenação dos comportamentos. Por exemplo, no caso da lei econômica, da procura e oferta, não é? É uma lei que pode influenciar a ordenação dos comportamentos humanos, mas não disciplinam as condutas humanas. Não é? Para nós, interessam apenas as normas éticas, não é? Isto é, as proposições ou enunciados linguísticos que expressam um dever ser que orienta o relacionamento humano. Estas são as normas que nos interessam e interessam para o direito. Todavia, as normas sociais não visam o mesmo fim. Não é? Existem vários tipos de normas éticas. Não é? E estas normas éticas não têm o mesmo fim. E tampouco reagem da mesma maneira às condutas que as não observem. Não é? As normas éticas são várias. E a sua violação resulta uma reação diferente. As principais ordens éticas ou normativas que nós vamos estudar nas próximas aulas são a ordem religiosa, a ordem moral, a ordem do trato social e a ordem jurídica. Estas ordens expressam normas éticas, ou seja, expressam enunciados que ditam comportamentos humanos. Estas ordens serão tratadas nas próximas aulas. O que nós iremos fazer nas próximas aulas é diferenciá-las. Né? Primeiro vamos conceituá-las, dizer o que é a ordem religiosa, o que é a ordem moral, o que é a ordem de trato social e o que é a ordem jurídica. Não é? Depois iremos tratar unicamente sobre a ordem jurídica. Então chegamos ao fim de mais uma aula. Esta aqui é a terceira aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. E se não assistiu às aulas passadas, pode ver ali na nossa playlist, aqui no canal Mais Direito, que irá encontrar todas as aulas. Nós estamos aqui para tratar de assuntos jurídicos de uma forma simples e objetiva. Então, nos vemos na aula número 4.